agora a gente tem a nossa super especialista aí, a Vanessa Shigekio, a nossa head de produtos, para poder falar um pouquinho para vocês aí como otimizar a precificação de vocês utilizando o IA. Pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa, sou head de produto Price. E agora eu tenho a missão de falar do tema do momento, inteligência artificial. Eu sei que todo mundo aqui já assistiu umas 20 palestras de IA, então eu prometo tentar sair um pouco do lugar comum. Então, para isso, a minha proposta é a gente focar bastante no recorte do pricing, tá? Inteligência artificial aplicada ao pricing, que é um recorte bastante específico, né? Tem muitas necessidades específicas para essas aplicações, e também tentar falar um pouco de IA na prática, né? O que a gente precisa saber para começar a implementar uma inteligência artificial focada na precificação. Então, vamos lá. Para começar, eu queria falar um pouco sobre tipos de inteligência artificial, né? A Nath até brifou aí, a gente hoje pensa automaticamente em ChatGPT, que é uma inteligência generativa. O que é uma inteligência artificial generativa? Ela é uma inteligência artificial que ela é, como o próprio nome diz, ela é focada em geração de conteúdo. E esse conteúdo, ele pode ser um conteúdo de texto, ele pode ser um conteúdo de vídeo, de áudio, enfim, qualquer tipo de modalidade de conteúdo. E a gente tem vários exemplos para isso, o ChatGPT é o mais conhecido entre essas IAs generativas, mas a gente tem o Midjourney para imagem, por exemplo, Suno para música, enfim. E por que a gente hoje pensa diretamente na inteligência artificial generativa? Porque o boom que a gente vive hoje da IA, ela foi possibilitada, ela foi trazida pela IA generativa, né? Principalmente aí com o lançamento do ChatGPT. Então, apesar de inteligência artificial já existir desde a década de 50, mais ou menos, ela ficava escondida, embutida em sistemas e trabalhada por empresas. E agora ela está totalmente democratizada, né? Todo mundo usa aí o ChatGPT, outras inteligências artificiais no seu dia a dia. Ela tem essa característica de ser criativa, então a adoção dela foi muito rápida. A gente usa a IA generativa no trabalho, mas a gente também usa em casa, a gente usa até para entretenimento. Então a adoção dela foi muito rápida e hoje a gente já pensa de cara na IA generativa. Mas ela não é o único tipo de IA. A gente tem, por exemplo, a inteligência artificial cognitiva. A inteligência artificial cognitiva é aquela que simula processos mentais humanos, como percepção, linguagem e raciocínio. Então, é uma inteligência artificial que é capaz de interpretar um determinado cenário e tomar decisões. Ela consegue efetivamente executar algumas ações. Alguns exemplos são, por exemplo, robôs que trabalham ali na indústria, ou pilotos automáticos, por exemplo, que a gente tem muito nos carros hoje. Então, são essas inteligências artificiais que conseguem executar a tarefa. É muito comum ter soluções que combinam a inteligência generativa com a cognitiva para entregar uma solução mais completa. E a gente também vai ter, por fim, a IA preditiva. A IA preditiva, também conhecida como IA analítica, ela é focada em analisar dados, utilizando machine learning e outras técnicas, para prever resultados futuros, né? Ela já é muito utilizada em N análises de previsão. Então, a gente vai ter previsão de demanda, previsão de churn, análise de crédito nos bancos. Qualquer tipo de análise que você tenha dados disponíveis, você consegue fazer uma previsão. E qual que é a reflexão que eu trago aqui, né? Trazendo, como eu disse anteriormente, para o pricing. Qual que é o desafio fundamental do pricing? A complexidade do pricing está em a gente conseguir cruzar muitos fatores, vários fatores que incidem sobre o preço, sobre o comportamento de consumo, para a gente conseguir inferir o que vai acontecer com a alteração de preço e qual que é o meu preço ótimo.
Portanto, para as necessidades específicas do pricing, a IA preditiva, ela é a IA que mais entrega resultado para a gente, tá? Por quê? Porque eu preciso trabalhar conceitos de elasticidade, de sensibilidade, de sazonalidade, de previsão de demanda, enquanto que as IAs generativas e cognitivas não vão trabalhar com esses desafios especificamente. Ah, isso quer dizer que, então, a IA generativa não vai servir para nada? Muito pelo contrário. Ela serve para muitas coisas. Elas vão aumentar a produtividade dos nossos times, elas vão ajudar muito com análise, com pesquisa, com geração de insights. Elas podem, inclusive, melhorar processos que são adjacentes ao pricing. Por exemplo, eu posso usar a IA generativa para melhorar o meu cadastro de produtos, por exemplo. Então, elas servem para várias coisas, para todo mundo. Só que elas sozinhas não vão resolver os desafios fundamentais do pricing. E por que eu estou falando disso? Porque é muito importante, dentro desse contexto de boom da IA, um grande hype mesmo, todos nós já estamos ouvindo. Quem não está trabalhando com a IA está atrasado. As lideranças estão cobrando bastante a gente de estar usando IA. Então, com isso, a demanda, naturalmente, aumenta muito. Só que, às vezes, aumenta sem o critério necessário para você saber se aquela IA vai te entregar resultado ou não. Aqui, por exemplo, uma empresa americana fez esse teste, eles colocaram uma solução para medir a propensão à compra, e aí a gente vê que só de ter IA no nome da solução, as pessoas já estavam propensas a pagar de 10% a 15% mais numa solução. Aqui a gente vê no primeiro gráfico a solução tendo no nome IA e Machine Learning, com um aumento médio de 12%. Aqui só com IA, mesmo aumento de 12%. E aqui só com Machine Learning, com 2%, que não é relevante, né, estatisticamente. Ou seja, só de ter o termo lá, as pessoas já estavam muito mais propensas a pagar mais caro. E é claro que as empresas já estão operando dentro dessa lógica, já sabem que isso é uma realidade. Então, hoje, praticamente todo mundo tem uma IA, diz que tem uma IA, e é muito importante que todos nós aqui tenhamos o discernimento para entender se aquela IA realmente ela vai me entregar resultado ou é só uma feature que foi colocada ali para aumentar o valor do meu produto. Claro que na InfoPrice a gente não faz isso. Vamos então falar de requisitos e desafios, se você quiser começar a trabalhar com IA dentro do seu processo de pricing. Primeiramente, dados, tá? De longe o fator mais importante. A gente falou já anteriormente que dentro de uma IA preditiva, onde ela vai te trazer mais valor, é justamente em modelos estatísticos que vão te ajudar na precificação. E para um modelo ser bom, ele precisa de bons dados, né? E o que são bons dados? Basicamente, a gente precisa de 3 características. A gente precisa de muito volume de dado, a gente precisa que esse dado seja muito granular e a gente precisa, claro, que ele tenha qualidade, né? Falando em, seja quem vai desenvolver uma IA própria dentro de casa ou quem vai contratar uma solução externa que já venha com essas análises embutidas, é muito importante a gente entender de onde vêm os dados, quais são as origens, qual que é a metodologia desse dado, se é um dado que tem algum tipo de viés, porque a qualidade desse dado vai estar diretamente ligada à qualidade do resultado que ele vai te trazer. No caso de quem vai desenvolver ou está planejando desenvolver uma IA dentro de casa, modelos estatísticos e tal, dentro da seara de dados também é importante prever um planejamento em infraestrutura, em arquitetura de dados, né? Armazenamento, operação de dados mesmo, isso em geral é um investimento alto, tem um custo grande. E em segundo lugar, falando de pessoas, também para quem vai começar a desenvolver isso internamente, precisa ter times especializados de dados, né? Esses times precisam ter engenheiros de dados e cientistas de dados, que é quem efetivamente cria as inteligências artificiais, testa e tal, e um time de produto e engenharia de software que depois vai colocar essa inteligência em alguma solução que vai ser efetivamente utilizada pelos usuários, que vai ter essa interface. Se não for o caso de vocês, como a maior parte das indústrias e varejos não vão ter uma estrutura, um investimento para desenvolver uma área
de modelagem do zero, aí é muito mais fácil. Você, contratando uma solução externa, você só precisa garantir que você tenha pelo menos uma pessoa ali, um ponto focal que vai operar essa solução, mas é muito importante que essa pessoa tenha uma capacidade crítica ali de revisar essa solução, de entender a metodologia e de estar constantemente revisando ali, interagindo com essa solução. E agora vamos falar um pouquinho sobre limitações. O que a gente não deveria esperar da inteligência artificial? Primeiramente, a estratégia de pricing. A inteligência artificial, ela vai ser uma ferramenta muito poderosa para ajudar a gente na implementação da estratégia, né? Ela vai melhorar do ponto de vista da eficiência, de resultados mesmo, mas ela não vai criar essa estratégia. É muito importante que já exista uma estratégia do pricing que converse com a estratégia da empresa, que converse com o posicionamento de marca, com a proposta de valor, enfim. E caso isso não exista, né, se vocês entendem que a estratégia hoje ela não está madura, é melhor investir na construção da estratégia e depois investir em IA propriamente dito. E, em segundo lugar, essa aqui é polêmica, precificação 100% automática. O que eu quero dizer aqui? Por que a gente não deveria esperar uma precificação 100% automática com IA? Dentro dos segmentos que a gente está trabalhando aqui, né? Varejo alimentar, indústria de bens de consumo não duráveis, farma, pet, enfim, não estamos falando de Uber, não estamos falando de companhias aéreas, enfim. É muito difícil a gente colocar uma precificação para todos os produtos, para todas as lojas, que seja 100% automática, só baseada numa inteligência artificial, por melhor que ela seja, por melhor que sejam os parâmetros. É possível chegar num nível de intervenção muito baixa, humana, uma vez que os seus modelos já estão muito bem criados, os parâmetros estão super bem construídos, e esse processo ele só é possível justamente com muita intervenção humana, revisando os resultados do ponto de vista de negócio. E mesmo assim, mesmo chegando nesse cenário super maduro, ainda assim é importante ter uma alçada de aprovação de alguém que conheça da categoria, conheça do negócio, conheça da estratégia propriamente dita. E agora vamos efetivamente falar, então, de aplicações de IA no pricing. O primeiro que eu trouxe, segmentação de clientes, produtos e lojas. Hoje, com muito mais informação e a capacidade de processamento das inteligências artificiais, a gente consegue segmentar muito melhor as nossas bases de dados, aqui levando em consideração clientes, produtos e lojas. Então, numa segmentação de clientes, isso vai possibilitar que eu faça várias promoções específicas para o meu shopper, muito mais personalizadas. Do ponto de vista da loja, eu consigo fazer uma clusterização muito mais inteligente, eu consigo usar a inteligência artificial para cruzar muito mais fatores e identificar os meus concorrentes de uma forma mais fácil, mais simples, e tudo isso vai servir muito bem para eu montar a minha estratégia de pricing, isso tanto do ponto de vista da indústria como do varejo. Se fosse para começar a utilizar a IA em alguma coisa, eu sugeriria começar pela segmentação, porque é muito mais simples, né? É algo que, inclusive, hoje a gente já faz, a gente usa muito Excel para fazer essas segmentações, mas com a inteligência artificial a gente consegue trazer muito mais camadas para essas segmentações e consegue ter uma atualização também muito mais dinâmica dessas informações. Além disso, é super estratégico, como eu comentei, e não vai servir só para o pricing, vai servir para N outras áreas dentro ou do varejo ou da indústria. Elasticidade e previsão de demanda. Aqui a gente já está entrando no core do pricing, né? São modelos que são muito mais robustos, mais difíceis de se calcular, mas, por outro lado, é aqui que a gente efetivamente entrega valor dentro do pricing. Do ponto de vista da indústria, você ter a visão da elasticidade dos seus produtos antes de um momento de virada de tabela, para essa tomada de decisão, e do ponto de vista do varejo, que não tem
o tempo para ficar olhando produto a produto, a elasticidade, mas pode clusterizar esses produtos, levando em consideração a elasticidade, e montar as suas regras, aí a gente já está falando de uma precificação muito mais estratégica. Isso daqui muda o nível de patamar do pricing. Os conceitos de elasticidade, eles não são nem um pouco novos. Todo mundo conhece o conceito e tal, mas é um pouco difícil de implementar na prática. Então, quem consegue trabalhar bem com elasticidade, quem tem bons modelos para isso, vai ter uma diferenciação clara aí versus a concorrência. E, por fim, a precificação otimizada. A precificação otimizada, na verdade, ela é um processo de precificação automática que já tem embutido esses conceitos que a gente falou anteriormente, de segmentação e de elasticidade, dentro de um projeto, de um processo que já está automatizado, levando em consideração toda essa inteligência. Então, a precificação otimizada, ela parte do princípio que você define o objetivo de negócio final e a precificação, ela vai atrás do melhor resultado possível para se atingir esse objetivo. Aqui já é um pouco do que a gente está falando de o estado da arte em termos de pricing, utilizando o IA. E aí, só para falar de 2 casos mais complementares, a IA, em que tem bastante oportunidade, a otimização de promoção. A gente falou aqui de algumas soluções, de parceiros, inclusive. A gente tem muita oportunidade dentro do planejamento das promoções, né, com modelos de atribuição, análise de uplift, para a gente garantir ações promocionais que tenham ROI. E também a parte de otimização de estoque mais integrado ao pricing. A parte de supply sempre utilizou bem a inteligência artificial, é uma área um pouco mais desenvolvida, né? A gente também viu soluções aqui que falavam bastante sobre isso, mas ainda tem uma oportunidade muito grande em otimização de estoque estar atrelada ao pricing, para o pricing ajudar o supply e o supply ajudar o pricing também. Isso muitas vezes fica apartado, com soluções distintas, e tem muita oportunidade que reside aqui. E aí, só para acabar, pessoal, que o meu tempo aqui já acabou, a gente falou de precificação otimizada, e eu queria mostrar para vocês o nosso algoritmo da InfoPrice de precificação otimizada. Ele é fruto de um projeto de pesquisa, investimento em pesquisa da FAPESP, né, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E o nosso projeto era o desenvolvimento de um algoritmo parametrizável para a otimização de preços no varejo físico, com utilização de algoritmos do tipo MAB e RQP, para quem gosta aí de modelagem. E, basicamente, ele tem o objetivo de definir dinamicamente o preço ótimo de um produto de acordo com uma estratégia parametrizável. Essa estratégia ela pode ser ou receita ou lucro. E aí, para isso, a gente trabalhou e evoluiu os nossos conceitos de modelos que a gente já trabalhava antes, de elasticidade preço-demanda e a relação de canibalização entre produtos substitutos, e também os conceitos de sazonalidade, arquitetura de produtos, de marcas e tamanhos, e clusterização por similaridade de produtos. Essa aqui é a base conceitual do modelo, e vamos ao que interessa, né, os resultados que a gente teve com o modelo. Aqui, no caso, foi o piloto que a gente rodou com a Coser, que nossos clientes parceiros que estão aí, que sempre topam testar novidades com a gente. O objetivo do projeto era aumentar o lucro da categoria. A gente definiu uma loja otimizada e uma loja controle. Rodamos uma categoria otimizada e não teve nenhuma promoção durante esse período. E aqui a gente vê um pouco dos resultados. Aqui é o lucro das 2 lojas, otimizada e a loja controle. A linha tracejada é o início do projeto. Aqui a gente consegue ver que, mesmo antes, a loja otimizada ela já tinha um lucro maior do que a outra loja. Então, aqui no gráfico da direita, a gente colocou o início das 2 do projeto numa mesma base 100, para que a gente pudesse comparar a evolução de cada uma a partir de uma mesma base. E aqui fica claro que a gente teve um crescimento muito mais expressivo na loja otimizada, de 75% do lucro, versus a loja controle. E aí, pessoal, isso daqui é para mostrar que IA, de verdade, traz resultado, traz bastante resultado, não só em termos de lucro, receita, como também de otimização, eficiência de processos. Eu trouxe esse exemplo para mostrar para vocês, porque ele acaba abarcando vários outros conceitos, mas a gente
trabalha com vários outros modelos. A gente tem elasticidade para a indústria, simulação de cenários, de market share, de lucro e de resultado também. Se vocês quiserem conhecer mais, é só procurar o time da InfoPrice, que está por aí. E é isso. Muito obrigada.